Bora lá, fiel, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tem que respeitar o Corinthians. Timão é finalista da Copa do Brasil. Empatou aí, né, no agregado 2-2 e ganhou nos pênaltis. Que defesas brilhantes do Hugo. Comenta aqui abaixo, você acha que o Corinthians mereceu ir pra final? Bora ver aqui o que a mídia repercutiu sobre essa classificação. Eles elogiaram bastante o Corinthians e falou que o Timão tem tudo pra ser campeão aí da Copa do Brasil. Deixa aqui abaixo, você tá confiante pra final contra o Vasco ou Fluminense? Comenta aqui abaixo o seu palpite, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Ô Miller, o Corinthians sofreu de forma desnecessária, teve todo o mérito do Cruzeiro no primeiro tempo, mas chamou demais o Cruzeiro. Isso é orientação do treinador, os jogadores acabam respeitando demais o adversário. Foi um Corinthians muito dentro da área. Poderia ter matado o jogo do primeiro tempo, né, por conta das chances criadas, né? Sem dúvida nenhuma, o Hugo foi determinante, né, para permanecer só 1-0 no primeiro tempo, mas o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo. O Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo, na dinâmica do jogo, ele foi muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Aí o Dorival ajeitou a marcação no meio-campo, né? O Ranieri encostou no Matheus Pereira, aí matou a criação do Cruzeiro. E o Corinthians cresceu de produção. Acho que no segundo tempo e no primeiro jogo, acho que nos 180 minutos, no geral, assim, o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro, né? Lá o Cruzeiro foi inexistente e aqui jogou só o primeiro tempo bem. Acho que o segundo tempo o Corinthians equilibrou a partida e por isso conseguiu fazer o gol que levou para os pênaltis. Alex, que declarações fortes do Cássio, não é? Na zona mista lá da Neoquímica Arena, mostrando a grandeza, o goleiro que ele é, o profissional que é, elogiando demais o Hugo, torcendo até que o Hugo quebre os recordes dele, Cássio. E quando as pessoas podem até falar assim, ele fala isso da boca pra fora, mas no fundo ele não quer nada disso. Mas o Cássio é um cara diferente. A gente conhece o Cássio do futebol. Ele fala isso com sinceridade, eu tenho certeza disso. De que o Cássio ele reconhece num companheiro de trabalho todo o brilho, toda a performance, todo o caráter. Ele falou muito bem do Hugo Souza, quer que seja titular da seleção brasileira em 2030, na outra Copa do Mundo. Então não daria para esperar outra coisa do Cássio, né? E o Cássio poderia também ter saído como um herói dentro da Neoquímica Arena se o Gabigol não bate o pênalti do jeito que bateu, dando a sequência, né, as batidas e depois, posteriormente, o Corinthians conseguindo a classificação. Mas o Cássio, para mim, continua sendo o maior ídolo da história do Corinthians. Silvestre, tem como explicar esse Corinthians? Corinthians endividado, com transfer ban, sem reforços, né? E o Corinthians é campeão paulista em cima do maior rival, elimina o rival em 2 partidas, a última delas na casa do rival, no caso o Palmeiras lá no Allianz Parque, tira Teve o gol do Bidu também nesse jogo, o Palmeiras da Copa do Brasil com o gol do Bidu, e aí pega uma equipe badaladíssima dentro do campeonato, o G4, que abandona o campeonato porque já tinha a vaga direta, foca só na Copa do Brasil, e o Corinthians sofre o primeiro tempo e sai com a classificação. Tem explicação com toda a experiência do jornalismo que você tem, Silvestre? Tem a explicação da mística do Corinthians, mas principalmente o futebol é o esporte mais aleatório que se joga com bola para mim. Pelo contexto do jogo, né? Um jogo de poucos pontos. Então, o pior, o mais desorganizado, pode ganhar. Agora, hoje, o Corinthians como todo, diretoria, torcida, jogadores, comissão técnica, o Corinthians tem que ajoelhar aos pés do Hugo Souza, porque ele salvou o time no primeiro tempo de tomar uma goleada e depois ele inverteu o processo na disputa de pênaltis. E não, o Gabigol não chutou de propósito daquele jeito. Ele foi displicente, tá bravinho porque não é titular, mas ele queria fazer o gol para esfregar na cara do técnico, por exemplo. É assim que eu enxergo. Mas tem gente dizendo que o Gabigol tá muito pé da vida com o Léo Jardim e por isso foi displicente do pênalti. Você fez a do Hugo pra gente comentar. Paulo, eu quero a opinião do Paulo, mas qual era o objetivo? Ele tentou tirar do goleiro? Paulo, analisa aí a batida do Gabigol. Você observa que por mais que ele tá observando o Hugo, ele mostra que canto vai bater. E aí vem aquela experiência do Hugo, né? Olha lá, é muito difícil virar o pé naquele momento ali onde ele dá aquela chapada naquele canto. Foi como o Yuri no primeiro tempo. O Yuri telegrafou também onde ele iria bater. Agora, como o próprio Hugo mencionou, né? Ele ia esperar o momento para saber o que iria fazer. Ô Miller, Oi. O lance para você. Mas eu acho que aí tá ali, ó, a soberba indo bater um pênalti e a humildade de defender. Boa. Você pode dizer assim, porque o Gabigol é um cara mascarado, é um mala sem alça, né? Não é à toa que o Leonardo Jardim colocou no banco o ano todo,
o ano todo, né? E personalidade. Porque você ainda pra joga colocar, bola, né? Exatamente. Você ainda joga e resolve como fazia no Flamengo, tudo bem, mas no Cruzeiro não conseguiu. Então, mas agora, falando do pênalti, bateu muito mal, displicente, né? Acho que ele não entrou com muita vontade, Milena. Exatamente. Corre-se o risco. Com certeza Eu ele vai tava estar com pé muita da vida, vontade. não vai Gente, entrar no finalzinho a pra bater pergunta pênalti. ela é objetiva. Corre-se o risco de um péssimo relacionamento, todo mundo sabe, do Léo Jardim com o Gabigol em relação à escalação, não estou falando de dia a dia, porque o Léo Jardim ficou muito claro que ele não conta com o Gabigol, Não, né? absolutamente. No Cruzeiro. Vai contar nessa hora. Aí ele põe o cara para bater o pênalti e decidir. faz Tem gente falando, ele também não quis comprar do treinador. Corre o risco de acontecer isso, todo mundo se lembra, né? O próprio Roger parece que confirmou aí no Contra o Figueirense. né? Isolou um Né? pênalti. O Figueirense. Roger é contra o. Figueirense. Na época era o técnico argentino. Passarella. O Passarella. Eu tava lá o em Roger Florianópolis. isolou contra o Figueirense. Contra o Figueirense. Pode acontecer, falar, eu não vou dar essa moral pro treinador, não, e não teve tanto empenho. Vocês acreditam que isso pode existir no futebol? Ou não? Tem gente falando que. Acho que seria muita idiotice, né? Se ele fosse bater um pênalti pensando em derrubar o técnico, como o Roger fez, né? Eu acho que, não sei, acho que inconscientemente o fato de ele estar insatisfeito no Cruzeiro pode atrapalhar o rendimento em qualquer situação. Jogando, batendo pênalti. A má batida dele dá margem pra isso? E entrar no finalzinho do jogo devia estar muito bravo. Não, ele entrou pra bater o pênalti. Nem suado ele Então, tava. então, cara, com certeza tudo isso que vocês estão falando aqui é verdade. Né? O cara tá chateado, tá pé da vida com o técnico, nariz torcido e tal. Foi displicente, foi meio de saco cheio pra bater o pênalti. Mas eu duvido que ele perdeu de propósito pra eu acho prejudicar que não, o técnico. não, de Eu acho que ele queria propósito, eu acho que fazer não. o gol pra calar a boca do técnico. Silvio, ele não bateu, ele foi displicente, o jogador mencionou, foi mascarado, mas é aquele negócio, o jogador acha que as coisas vão acontecer naturalmente. E não é assim, futebol não é assim, é determinação, é concentração. Ele não tava e se com você essa não, é isso aí, determinação. você não tá com essa Porque, determinação, não tá Paulo, com a concentração, displicência é uma coisa, má intenção é outra. A gente não pode misturar as isso coisas. não Puta tem- vida, vou entrar só pra bater o pênalti. Obrigado, Não hein, tem. professor. Legal. A hein? verdade não tem como cravar. O que a gente pode falar. Rafa, né? mas ali meu, o Gabigol, pra mim, ele não joga mais no Cruzeiro. É isso. Conhecendo ali, BH... Mas já vinha sendo falado essa semana que ele não vai ficar, mesmo não tendo contrato. joga mais. Até porque o Pedrinho, que é um torcedor fanático do Cruzeiro, ele vai muito pelo apelo da torcida. E aí, talvez, pelo que o Miller tá falando, que todo mundo sabe, fez correto o Léo Jardim colocar o Gabigol pra bater pênalti? É uma pergunta. eu não colocaria. Eu também não. É uma Eu também pergunta não. que fica no ar. Uma outra pergunta, o Dorival vai falar, atenção, o Dorival vai falar, uma pergunta que eu vou deixar pra Eu bancada. colocava o jogador. Eu colocaria. Você colocaria? Pô, mas ele é um dos melhores lógico, é um dos batedores de caras, um dos pênalti melhores do batedores. Brasil. Você tá no banco, você precisa de um resultado positivo. Você precisa ganhar o jogo, você tem que pôr o cara. O Ancelotti não a quer levar o Hugo pra responsabilidade pegar é pênalti na dele. Copa do Mundo? A discussão está Aliás, lançada e o tem mais Hugo uma ganhou pergunta. mais um ponto com o Ancelotti, Tem uma hein? pergunta para vocês, porque o Dorival vai falar agora. A pergunta é: o Hugo não tem nada a ver com isso. O Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, para muitos, o maior. A pergunta é: o Hugo, que pega um pênalti contra o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, né, que hoje é decisivo para levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, com tudo que está jogando. O Hugo, recém-chegado, já está num patamar de ídolo? Não estou comparando ele com o Cássio. A pergunta é: o Hugo, hoje, já pode-se dizer, o Hugo é ídolo da torcida corintiana? A bancada vai responder, mas antes disso, o Salazar acompanhando Dorival Júnior, entrevista coletiva, o Corinthians é finalista da Copa do Brasil, tenta o 4º título. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Os números, para mim, são muito importantes, muito. Porque eu quero aqui só fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E, mais uma vez, a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, que nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque nós temos qualidade, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum, não é isso que eu estou falando.
Tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão dentro do nosso país. Acho essa integração muito importante, mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. Aqui eu não falo para A, para B, para C, não tenho conflito com ninguém, mas um processo de desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. E isso é lamentável. Lamentável porque nós estamos perdendo muitos profissionais estão ficando no meio do caminho desnecessariamente. São pessoas que estão se preparando, lutando, buscando espaço. Eu espero que nós voltemos a acreditar um pouco mais no profissional brasileiro. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol. Bom, tá aí, ó. Tá aí o Dorival falando que não é para encarar como desabafo, mas eu encaro. Desculpe, Dorival. Eu também acho. Eu encaro. Ele tá falando aí que quando ele leva o time à decisão da Copa do Brasil vencendo um europeu, é óbvio que é um desabafo. Acho que o lado mais engraçado dessa resposta foi esse, né? O cara quase chora respondendo e no final fala, mas não é um desabafo, hein? Pô, cara, lógico que é um desabafo. Mas tem que falar mesmo. Não, mas Você já acha que qual é tem o que falar, problema? tem que falar, é o melhor momento para falar. Não tô nem tirando a razão. Sendo desabafo. Não tô nem Tem que tirando a ser razão mesmo, dele tá desabafar. certo. Ele só não precisa falar que não é. Sendo Mas desabafo ou não, ele tem razão. Nós não temos a mesma paciência com os treinadores brasileiros em relação aos europeus? Tem razão. Tem razão. Tem razão. Tem razão. Nesse sentido, ele tem razão, mas só que tem um outro detalhe. A moeda tem dois lados, não tem? Então, o treinador brasileiro precisa acordar para a realidade do futebol. Mudou o futebol. Ele precisa acordar. Não é só ficar vendo o vídeo do Guardiola e lá, ficar 15 dias na Europa, reciclando quantas coisas recicladas. Pô, pelo amor de Deus, tem que acordar, meu. Pô, né? Agora a gente vê vários treinadores portugueses aí, estrangeiros, por quê? Porque o treinador brasileiro se acomodou ao longo dos 25 anos, se acomodou. Lembra, Silvestre, que tinha treinador brasileiro que tinha 3 empregos. Talvez. 3 salários durante um ano. Ganhando dos clubes que Talvez. demitiram, né? Gerou uma acomodação. Talvez essa declaração do Dorival, vou te dar a palavra, Silvestre, possa ser pelo fato que estão dizendo por aí que se o Corinthians não vencer a Copa do Brasil, o Dorival não fica. Essa pressão. O Salazar, lá, eu sei que ele está na zona mista, se tiver condição do Salazar me responder a situação do Dorival no Corinthians. O que se comentou até antes dessa fase semifinal é, se o Dorival não vencer a Copa do Brasil, dificilmente ele permanece. Se o Salazar tiver condição, ele já se posiciona e me responde essa questão. Situação do Dorival no Corinthians. Ele tem condição nesse momento ou daqui a pouquinho, filho? Só para eu saber. Então, ô Salazar, o que se comentava até antes dos confrontos contra o Cruzeiro era, se o Dorival não vencer a Copa do Brasil, dificilmente ele vira para 2026. Garrafa, isso procede, não procede? Só emendando a sua pergunta, porque Sim. também não se sabe se o Fabinho Soldado vai ficar. Né? É E verdade. o dirigente de futebol, que normalmente faz parte de uma definição de técnico também, isso faz parte do contexto de uma decisão maior no Corinthians. Então, Thiago Salazar, o Dorival chega à decisão da Copa do Brasil. A pergunta é objetiva para você. A permanência do Dorival, não é você que decide, passa pelo título da Copa do Brasil? Não necessariamente pelo título. Vou até aproveitar para dar boa noite para todo mundo que está acompanhando, né? A gente entrou aqui na correria, no improviso, Garrafa. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando, mas a situação é simples. Fabinho Soldado e Dorival Júnior têm contrato até o final do ano que vem com situações opostas. A questão do Fabinho Soldado é uma pressão política, tem muito mais a ver com a questão política do que propriamente com o trabalho desenvolvido por ele, e não dá para garantir que ele vai permanecer no Corinthians a partir de janeiro de 2026. Dorival Júnior chegou para essa semifinal bastante pressionado pelos maus resultados no Brasileirão e também pelaquela mensagem do Tite avisando que está de volta. Os dois juntos na mesma semana deixaram a situação do Dorival aqui bastante complicada. 2 dirigentes importantes do Corinthians chegaram a me dizer: vamos aguardar a Copa do Brasil. E esse é o sentimento até agora. A classificação à final dá sim uma sobrevida ao Dorival Júnior e agora a gente tem que aguardar, dependendo do que acontecer com a final. E eu não estou me referindo só a ser campeão. É o que acontecer nos jogos, isso pode ser sim crucial pela permanência de Dorival Júnior no Corinthians em 2026. Não dá para cravar que ele continuará até o final do contrato, pelo menos por enquanto, Garrafa. Vamos ao término da Copa do Brasil, né? Tem contrato até o final do outro ano,
Se vencer a Copa do Brasil, obviamente não tem o menor sentido de trocar o treinador. Agora, se perder, a gente vai ter que esperar. Eu quero a resposta de vocês. Se o Hugo é hoje um ídolo e ainda tem a sequência do Dorival. Eu tenho o Alex Rapidinho. e o Silvestre. Você se lembra do Marcelo Oliveira, técnico do Palmeiras em 2015? Ele foi campeão da Copa do Brasil e demitido após o título. O Dorival no E Flamengo, ano seguinte, lembra o também, Cuca né? foi Dorival no contratado pelo Flamengo, né, Palmeiras e foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, o Cuca. E o Dorival aconteceu a mesma coisa. E pode acontecer de novo com o mesmo Dorival agora no Corinthians. Então, uma conquista de Copa do Brasil, a história já mostra que não necessariamente garante a permanência do treinador. Para mim, o trabalho do Dorival no Corinthians, independentemente de ser campeão ou não da Copa do Brasil, é um trabalho bom com todos os problemas que ele está tendo, com o transfer ban, os reforços que foram prometidos a ele, Silvestre, não vieram, foram prometidos 4 reforços. Né? Então, a minha avaliação não passa pelo título. O trabalho é bom. Teve um Corinthians derretendo o futebol, meio que abandonando o Campeonato Brasileiro depois dos 45 pontos. Mas no cômputo geral, para mim, é um bom trabalho. Pois não, Silvestre? Não, é isso aí. Assina embaixo. Não faz o menor sentido demitir o Dorival, mesmo que ele perca a Copa do Brasil. Ele chegou na final, que nem estavam querendo demitir o Abel, porque perdeu. Perdeu 2 títulos, chegou em final. Vai fazer o quê? O Dorival está trabalhando com um monte de problema dentro e fora de campo. E quando você falava na questão anterior dos técnicos estrangeiros, um monte de técnico estrangeiro também rodou rapidinho e saiu girando por aí. Não é só técnico brasileiro, não. Ô, Garrafa, só que eles amarram melhor o contrato. Só pra eles, dizer quando a vêm pra cá, internet- fazem contratos muito bons. A internet não perdoa e o Gabigol virou meme, muito meme acontecendo, muito meme rolando. Um deles diz o seguinte: o árbitro tinha que ter mandado voltar o pênalti do Gabigol, afinal o goleiro não pode pegar recuo de bola na mão. Olha só, Então- veja só. Bom, a bancada tem uma pergunta que eu deixei no ar. O Hugo, e você interaja com a gente, hein? O Hugo é hoje ídolo do Corinthians? Muito. É ídolo do Corinthians? Essa é a pergunta. Tá? Olha, o Corinthians tem várias. Dá para colocar ele na prateleira de ídolo? Chegou ontem, mas já tem uma história sensacional dentro do clube. É, galera, Deus é maravilhoso demais, hein, pessoal? Que contexto histórico dessa grande semifinal da Copa do Brasil. Gente, meu Deus do céu, quando o Cruzeiro fez 2-0, eu falei, lascou, deu ruim. Imagina só ter que... O Corinthians estava com 1-0, foi para 2-0 pro Cruzeiro, 2-1 no agregado, eu falei, agora lascou. Só que aí, galera, o Corinthians é aquele time que não desiste. Infelizmente, né, fica de lição. Teve que tomar 2-0 para entrar no jogo. Tá de brincadeira, o Corinthians no primeiro tempo foi horrível. Mas depois que tomou o segundo, mudou, né? Também teve algumas alterações ali. O Garro entrou muito bem. Craque de bola, meus amigos. Ranieri, pelo amor de Deus, o cara entrou, tomou conta do meio campo, que acabou quebrando ali o Matheus Pereira, as jogadas dele. Matheus Pereira no primeiro tempo desfilou, mas no segundo não arrumou nada depois que o Ranieri entrou. E aí as mudanças surtiram efeito, né? Entrou Vitinho, entrou Garro, entrou Ranieri e deu tudo certo. O Corinthians classificado. E nos pênaltis, hein, galera? Se no jogo normal foi sofrido, quem dirá nos pênaltis? Corinthians acabou perdendo o primeiro com Yuri. E aí ficou aquela tensão, né? O Gabigol teve a bola da classificação, o Hugo foi lá e defendeu. Meus amigos, essa classificação foi histórica. Sinceramente, o Corinthians tem e merece ganhar essa Copa do Brasil, cara. Se a gente for olhar, o Corinthians eliminou o primeiro Palmeiras, que era favoritaço, eliminou o Atlético Paranaense, que na Copa do Brasil é um time tradicional, ganhou aí em 2019, eu acho. E aí depois eliminou o Cruzeiro. Olha só, o Corinthians eliminou Palmeiras e Cruzeiro, cara. Os dois favoritaços, os dois que ficou lá em segundo e terceiro no Brasileiro. Então o Corinthians tem que ganhar essa Copa do Brasil, pelo amor de Deus, nós vai conseguir. Comenta aqui, galera, o que você achou? O Corinthians vai ganhar a final da Copa do Brasil? Estamos esperando aqui, ó. Tô vendo aqui agora, inclusive, galera, secando aqui, ó. Tô vendo um jogo no celular aqui. Vasco e Fluminense. Vasco tá perdendo de 1-0, 2-0 no agregado. Vamos ver aqui quem vai ser o adversário do Corinthians. Agora, galera, sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.